Bom, a ideia de fazer um livro, né, veio um pouco da idade onde eu estou, do tempo de mercado que eu tenho. Eu estou há 30 anos trabalhando com publicidade, e com isso eu sempre usei, digamos assim, a escrita como forma, como meio de trabalho, e contava histórias dos outros. E chegando próximo aí dos 50 anos de idade, eu achei que estava na hora de eu também tentar deixar um registro meu, contar uma história autoral, que sempre foi uma coisa que eu tive vontade de fazer, e achei que tinha tempo agora de fazer isso, né? E aí busquei, dentre isso, uma história que eu gostasse de ler, que eu gostaria de ler, né? Como eu adoro literatura fantástica, especialmente o realismo fantástico, porque eu acho que daí tu mescla a fantasia e também tu traz traços de realidade, né? Tu cria aquela situação de assim, ó, poderia ser verdade, poderia existir. Isso para mim era interessante. E aí eu comecei um processo de pesquisa. Isso eu comecei lá, não foi agora, foi há 5 anos e meio atrás, quase 6 anos atrás agora. Eu comecei a ler sobre o assunto e tentar elaborar uma história que pudesse se passar também no meu mundo, trazer isso para o meu contexto, né? Que a história não precisasse passar em Londres, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, que pudesse passar aqui. E aí eu comecei então a buscar o tema de sociedades secretas, de magia, comecei a ler sobre isso e comecei a tentar elaborar um personagem e um universo em torno dele. E isso acabou rendendo quase 4.000 páginas escritas. E aí eu achei que ficava pequena para uma história só. Como era em primeiro lugar, era um anseio meu, era um registro que eu gostaria de deixar para mim mesmo, para as pessoas que estão perto de mim, sem nenhuma pretensão comercial, eu disse, não, então eu vou escrever uma série, uma história em série, seriado, né? Para poder contar toda a história do personagem, tudo que eu gostaria, tudo que me surgiu ao longo desse tempo, né? E aí comecei o processo, né? Comecei a escrever, escrevi muito, acertos, erros, como é normal, né? Até eu achar que o livro estava maduro o suficiente para a gente poder lançar a primeira história, embora toda a sequência dela já foi escrita, né? Então, lançamos lancei o ano passado o primeiro livro, então, Marvin Green, a chave mestra, né? Desde a questão da elaboração do nome do personagem, né? Eu queria que o nome Marvin pudesse ser um nome que em qualquer linguagem fosse escrito da mesma forma, fosse parecido, então isso foi um quebra-cabeça a se resolver. A questão do sobrenome mesmo, eu achava importante que para ter personalidade eu tivesse nome e sobrenome, e é uma história de famílias, né? Mais do que só uma história de magia, é uma história de famílias, é uma história de valores, coisas que eu prezo, né? Só que com uma roupagem de fantasia e que se passa aqui. E me conta, como tu disseste, tu trabalha com publicidade, né? O mercado para esse tipo de literatura, ele é interessante no Brasil, né? E a gente viu aqui em Santa Maria que esse mercado, além de abranger, né, as obras que vêm de fora, agora abraçou as obras aqui de Santa Maria, né? Nós temos a Nikellen vendendo bem, o André Cordenonce, o Enéas, que estão fazendo, e o Fred Rubin também como ilustrador. Eles têm ali um grupo interessante de publicações e criações. Como é que tu vê na tua opinião, o que influenciou esse tipo de coisa? A gente conversou muito sobre a questão também do cinema na última década, ter trazido de volta a fantasia, né? O super-herói, as bruxas, os bruxos. Fala um pouco sobre isso, qual a tua visão sobre isso? A primeira coisa, acho que até vou começar pelo fim, usando o que tu colocaste, né? Eu acho que a questão que eu quis usar um personagem sobre a questão dos poderes mágicos, né, de alguma forma, é porque eu também li muito sobre, era um assunto de interesse, digamos assim, né, sobre essa questão mesmo de como tratar essa coisa da magia, né, o quanto a magia, bem, mal, bruxaria, né, e que o Harry Potter, que acho que foi o grande ícone desse sistema, embora tivessem outros, né, ao longo do tempo, teve mesmo os livros de magia do Neil Gaiman e Nárnia e tudo mais, né, que uns foram servindo de inspiração para outro, e aí acho que as inspirações, né, eu achei que era interessante mostrar a forma como esse poder mágico chega até a pessoa, como é que ele lida com ela,
o quanto isso tem de magia pura e simplesmente, o quanto isso realmente é um poder que tem uma responsabilidade para ser exercido. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como diria lá no Homem-Aranha, né? Que é como tudo isso acho que vem para nós, né? Como eu disse, a gente que vai se alimentando disso, vai usando tudo isso como fonte de inspiração. E aqui em Santa Maria, quando eu comecei a escrever a história, eu não escrevi pensando, como eu te disse, nem comercialmente e nem de uma forma de mercado, né? Simplesmente eu fui atrás de uma história que eu gostaria, como eu disse, de ler, né? E aí que me agradaria escrever. E aí no meio do caminho eu descobri a função desse grupo de literatura fantástica em Santa Maria. Fiquei surpreendido porque nunca tinha pesquisado sobre isso e fiquei muito contente de saber que a gente aqui, inclusive, é uma referência, né? Os nomes que tem hoje aí como expoentes, né? O Cordenuncio, o Enéas Tavares e tantos outros, Falácio Niquelli, são pessoas realmente é outro nível. Eu estou só engatinhando aqui, entrando, dando minha pequena contribuição, e eu falo muito hoje, eu vou muito em escolas falar, eu digo sempre para as pessoas, se o livro de alguma forma conseguir, como a história se passa aqui, como vários desses usam os nossos cenários como pano de fundo, né, servirem para as pessoas terem mais atenção as paisagens interessantes que nós temos e fantásticas que a gente tem e que a gente deixou de olhar porque passa na frente delas todos os dias, né? Ou seja, se puder deixar algum tipo de legado literário, eu já vou me dar por super feliz, assim, com missão cumprida. E esse trabalho, os meninos também falaram desse negócio de ir para as escolas. Como é que tem sido para ti ir mostrar o personagem nas escolas? Como é que é esse teu negócio com as varinhas? As varinhas, né? Bom, então assim, a questão das varinhas, ela começou, essa aqui foi a primeira varinha que eu fiz, né? E eu fiz ela justamente porque como na história existia, eu tenho uma relação diferente com as varinhas. A história tem toda uma relação especial com as varinhas, a forma como eu trato elas, também procurei desenvolver todo um roteiro diferente para elas dentro da história, né? Até porque, como eu disse, eu queria que fossem as minhas varinhas, né? Não fosse uma varinha de comprar numa loja, então tem toda uma outra sistemática das varinhas. Mas para isso eu achava importante que eu entendesse como é que ela é feita, e aí eu fui tentar fazer uma. E aí eu fiz a primeira e hoje eu fiz mais de 500. Nossa. E muitas delas hoje, mais de 300 dessas varinhas ou 400 dessas varinhas estão nas mãos já de crianças, de jovens, de pessoas que se interessaram, que quiseram as varinhas, né? E ganharam, adquiriram, enfim, de N formas foram parar nas mãos dessas pessoas. Mas eu fiquei muito contente com esse interesse, né? E também dizer que a questão de ter as varinhas é porque as pessoas que gostam da literatura fantástica, gostam do tema, elas querem de alguma forma começar a vivenciar aquele personagem, né? Então ter coisas palpáveis, né? E aí quando eu vou nas escolas, realmente, as varinhas e especialmente essa máscara que faz parte da composição de um personagem da história, que ele vai crescendo ao longo da história e vão novas máscaras surgindo também, eu vejo que exerce um fascínio diferente sobre as crianças, né? Hoje eu tenho lá perto de 20 palestras realizadas ao longo desses últimos 6 meses, que eu considero bastante para mim que estou entrando nesse mercado, né? E é uma relação sensacional, seja no maior colégio para a maior plateia, seja numa sala de aula com as crianças, o apelo é igual, e o que eu procuro levar nesses encontros é o quê? É o interesse, não pelo meu livro especificamente, é o interesse é mostrar o que o livro pode proporcionar, né? E o que o legado literário, como o legado literário é importante para a cidade, seja Londres, seja, como eu disse, Nova York, seja Paris, seja Santa Maria, Porto Alegre ou nossos cenários.